eu não caio, não, e nem saio do lugar. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. Jesus está. Olá, queridos, boa noite! Que alegria! Estamos começando mais um Conversa Afinada Live, que fazemos uma vez por semana e recebemos sempre alguém muito especial para compartilhar conosco de coisas boas, de coisas maravilhosas, não para falarmos de nós ou a pessoa falar dela, porque tudo que você vai ver e ouvir aqui hoje não é sobre nós, mas é sobre o poder de Jesus. Tudo é sobre Ele, porque tudo veio dele, é para Ele e é para a glória dele. Que bom que você já está chegando, que bom que você já está entrando na live hoje. Eu gostaria que você já fosse compartilhando esta live, convidando muitas pessoas para participar com a gente, porque olha, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para você. Lembrando que durante todo esse mês de setembro, o nosso tema é Vencendo o Luto. Como vocês sabem, setembro é um mês muito especial para mim, aonde a minha filha Rebeca faria aniversário. Sabe quando? Amanhã, dia 15 de setembro, seria o aniversário da minha filhinha Rebeca. E eu estou aqui de pé para falar para você que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que com Ele a gente consegue vencer toda e qualquer dificuldade. Quem sabe você está aí com a dor do luto porque perdeu um ente querido, mas também você pode estar sofrendo porque perdeu um casamento. Pode estar em luto porque perdeu um trabalho e era algo muito significativo para você. Eu quero que você saiba que o que nós vamos tratar aqui hoje não é somente perdas de pessoas amadas e queridas, mas o luto envolve um todo, envolve circunstâncias, situações que ferem, que machucam e que fazem sofrer. E hoje, conversando sobre esse tema e trazendo uma palavra do céu para nós, eu tenho a honra de conversar com a Bispa Fernanda Hernandes. Isso mesmo, ela que é filha da Bispa Sônia Hernandes e do apóstolo Estevão Hernandes. Eles são pastores, apóstolos e bispas da Igreja Renascer em Cristo. Bispa Fê é um amor de pessoa, já escreveu vários livros, ela faz um trabalho lindo com as mulheres, ajuda muitas pessoas e ela vai estar aqui com a gente. Deixa eu ver se ela já está por aqui e ela já vai entrar, porque a gente... Bispa Fê vai nos trazer algo do céu essa noite. Eu acho que vai dar certo, ela já vai entrar, hein, gente? Olá, boa noite com muita alegria, como a gente fala por aqui, né? Boa noite com muita alegria. Normalmente a senhora fala bom dia com muita alegria. Hoje a gente agora vai é falar boa noite. Boa noite com muita alegria. Obrigada pelo convite, um prazer enorme para mim estar aqui na véspera de uma data tão especial. Que para sempre, né, Maudicéia, você vai ser a mãe, né, dessa filha que você gerou para Deus, e eu me sinto muito privilegiada de poder estar passando com você essa véspera para a gente falar daquilo que são as coisas de Deus e já dizer como eu te admiro como serva de Deus, como uma adoradora, que apesar da dor, não abandonou o teu amor a Deus, né? Não abandonou o teu lugar de adoração. E eu acho que isso é o principal da nossa vida, porque a vida ela acontece, a vida às vezes nos fere muito com as situações que nós vamos enfrentar, porque faz parte daquilo que está reservado dentro da nossa trajetória aqui na Terra. Mas quando a gente tem o Senhor Jesus, a gente realmente descobre o que é andar pelo vale da sombra da morte,
mas não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, né? E Ele está Aleluia. conosco em todos os momentos. Então, obrigada pelo convite. É uma alegria para mim estar com você aqui nessa noite. Ai, Bispa, olha, a alegria, não vou dizer que é toda minha, não é? Mas é imensa, é uma alegria imensa receber a senhora aqui conosco essa noite, porque tem tanta gente sofrendo, não é? E Muita. para quem não sabe, eu acho que todos devem saber, mas a Bispa Fê, como ela é chamada, não é? Na intimidade, todo mundo É, ama e tem esse carinho imenso. Então, a maioria das pessoas a chamam por Bispa Fê. E a Bispa Fê, eu também vou chamar assim, se a senhora me permite, se você me claro, permite, não é? claro. Ela apresenta lives diariamente para abençoar pessoas com temas diversos. E eu, particularmente, tenho sido muito abençoada com suas lives. Também, antes da gente entrar no tema, você tem livros escritos. Bispa Fê apresenta também programas diários na Rede Gospel de televisão. É bispa na Igreja Renascer em Cristo, que está na Moca, não é? A sede mundial da igreja está ali localizado na Moca. Então, você que ainda não conhece, se você não conhece, já fica aqui de antemão o convite lançado para participar de um dos cultos maravilhosos com a Bispa Fê, com a Bispa Sônia, com o apóstolo Estevão. Eu já tive o privilégio até de cantar no altar com a Bispa Sônia, né, Bispa Fê? Foi maravilhoso o dia lá em Foi, renascer Alphaville. Alphaville, A uma glória de grande Deus se bênção. manifestou. Foi lindo demais. Então, Foi. nós hoje seremos abençoados através da Bispa Fernanda Hernandes, que também, assim como eu, teve uma experiência, não é, dolorosa na sua família, teve essa situação tão dolorosa quando a Bispa Fê também perdeu um amor, alguém muito especial e querido, que é o seu irmão, o Bispo Tide, não é? E foi um É, ano antes da Rebeca, Bispa. olha só. Foi um ano, ele foi em 2016 e a Rebeca 2017. E eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para compartilhar para todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo e lutadas por um ente querido ou por alguma outra situação que traz dor e luto também. E como a senhora tem feito para vencer todos os dias essa dor da saudade, da falta, enfim. Fique à vontade para partilhar conosco. Bom, eu sou de uma família pequena, Mauricéia, né? O meu pai, da família do meu pai, de descendência espanhola, né? São 3 irmãos. E hoje só o meu pai, né? O meu pai já perdeu o pai e os 2 irmãos, só tem ele hoje. E da família da minha mãe, também ela e mais 2 irmãos. E na nossa casa nós éramos 4 por muitos anos, né? Meu pai, minha mãe, o Tige e eu. Eu fui uma gravidez surpresa, fora dos planos humanos, mas dentro dos planos de Deus, né? A minha mãe sofreu, praticamente me perdeu num aborto espontâneo, foi para o hospital sangrando, né? E aí os médicos falaram para ela, vai para casa, porque você está abortando, você só espera terminar esse processo, depois você volta para o hospital. E nessa trajetória dela ir até para casa, ela teve uma experiência com o Salmo 20, que eu queria começar lendo esse salmo, porque ele é muito importante para mim. Eu não sabia que a minha mãe tinha uma experiência com esse salmo. Depois de muitos anos, quando eu tinha 25 anos, eu estava orando pela minha mãe, num momento muito difícil da nossa trajetória, e Deus me entregou esse salmo para que eu entregasse para ela Meu e Deus. dissesse para ela se lembrar quem é o nosso Deus. E aí, Aleluia. então, quando eu tive a oportunidade de falar com ela, eu liguei para ela e eu falei, mãe, Deus mandou eu te entregar esse salmo e para que você se lembre quem é o nosso Deus. A minha mãe do outro lado da linha começou a chorar e ela falou, filha, esse foi o salmo que Deus me deu quando eu cheguei em casa e eu estava com muito sangramento, muitas dores, os médicos dizendo que eu ia abortar, mas Deus me deu esse salmo e aí naquele dia eu soube que você viria à luz, que você iria nascer.
e que você estaria dentro da nossa família como um presente de Deus. Então eu cheguei nesse ambiente na casa dos meus pais, numa fase que meus pais estavam numa transição de trabalho, então com a vida financeira, familiar, ainda a ser estruturada, né? Meu pai sempre muito trabalhador, né, Mauricé? Então, Sim. a minha mãe conta que no dia que eu nasci, meu pai me pôs em cima da mesa e foi trabalhar, né? Não teve como ficar ali curtindo aquele momento tudo. E eu queria começar lendo esse Salmo 20 porque ele faz parte da minha história e que possa fazer parte da história de alguém que está nos acompanhando também, porque a Bíblia, ela é chamada do livro da aliança, né? Quando se perdia o reinado e entrava malignidades, entrava coisas ruins na história do povo de Deus com o Senhor falava sempre assim, pega o livro da aliança, né? Que aliança é essa que Deus faz com a gente através da Bíblia? É a aliança com a vida. E eu sou Aleluia. fruto dessa aliança com a vida que Deus Glória a fez Deus. com a minha mãe. E eu queria começar lendo então um pouquinho dessa história. Então diz assim, Amém. Salmo 20, que o Senhor responda, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário ele envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize aquilo que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça os seus desejos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé, porque o Senhor dá vitória ao rei e responde-nos quando clamarmos. Aleluia! Glória a Deus, que salmo maravilhoso! Esse salmo ele é maravilhoso, ele fala exatamente daquilo que é no nosso dia mal. O dia mal, ele não tem como você fugir dele, Maurício. Não. Eu louvo a Deus porque a minha mãe me ensinou a ser uma mulher guerreira. A minha mãe, desde pequena, né, já tinha um histórico do TID de enfermidade muito longo. Meus pais estavam numa missão na América do Sul, sempre trabalhando pelo reino de Deus. Sim. E o meu irmão começou a passar mal em casa. E o meu irmão já novo, ou a gente ia juntos de mobilete para a escola, e a gente sempre foi muito independente. Meu irmão começou a vomitar muito, passar mal. E aí a secretária do meu pai nos levou para o hospital, mas a gente achou que o quê? Vai tomar um remédio, vai ficar bem. Eu tinha na época 11 anos, eu era muito nova. O Titi tinha 13. E aí o médico veio com o diagnóstico daquela visita ao pronto-socorro de que o meu irmão tinha perdido os 2 rins. Meu Deus. E que ele precisava ir direto para a UTI, porque as taxas dele, uma taxa que chama ureia. Por isso que eu falo tanto do golão, né? De você beber água, de você cuidar dos teus rins, de você cuidar da tua saúde. Porque praticamente minha vida inteira, né? Dos 11 anos em diante, acompanhei um dia a dia de hospital, muito difícil. Sim. Meu irmão perdeu os 2 rins. Ficamos na fila de doação de órgãos por muitos anos. Não aparecia nada. E na época eram outros exames, isso tem quase 30 anos, né, Maurício? Outra conhecimento, até a maneira de se doar o rim era diferente do que se faz hoje.
né? E aí, então, o meu pai começou a fazer todos os exames, a minha mãe. Graças a Deus, os dois eram compatíveis com o meu irmão. E o meu irmão, então, fazia 4 a 6 diálises peritoneais por dia, Maurício. A diálise peritoneal é assim, eles colocam um caninho aqui que sai nos rins e a parte exterior fica aqui pendurada na barriga da pessoa. E aí tem uma bolsa enorme que aí a gente esterilizava todo o quarto. Eu fazia tudo isso com 11 anos, Maurício. Meu Esterilizava Deus. todo o quarto, põe essa bolsa, aí ele é um Y esse caninho. Então, primeiro você abre um que sai todo o líquido do corpo que filtrou o corpo. E aí depois entra esse líquido para fazer a função renal fora do corpo. E o TID fazia isso de 4 a 6 vezes por dia. E eu era responsável por controlar esse estoque dessas bolsas da Baxter que ele fazia, por cuidar da saúde dele, por higienizar as minhas mãos. Então, a gente tinha uma conexão muito grande. Imagina. Desde pequeno, a gente era muito grudado, porque meus pais sempre trabalharam muito, e a gente ficava muito sozinho em casa. Então, um cuidava do outro. Sim. E a gente cresci com aquela. E a diferença de idade era bem pequena. 1 ano e meio. Tinha época do ano que ficava 1 ano e meio, e assim, esse finalzinho do ano de maio até dezembro, a gente ficava com 2 anos, mas era muito pequeno. E a gente era muito companheiro, cúmplice mesmo. A gente vivia tão agarrado que na escola, a gente, na época, na minha escola, tinha parlatório. Olha, entregando a idade, né? E a gente mudava o bedel do pátio, a gente ia para o parlatório. Porque, estão namorando. Não estamos namorando, somos irmão, mas ele era moreno, eu loira. E aí, até que explicar que focinho de porco na tomada. Na tomada. Vai todos achavam. Chegava lá, vocês de novo aqui, a gente foi algumas vezes para o parlatório, porque eu vivia agarrada no TID, né? E ele foi meu companheiro, meu irmão mais velho, sabe aquele irmão herói, me ensinou. Todas as coisas eu aprendia com ele, né? Que maravilha. E ele sempre com um senso de humor muito bom. E eu adorava estar com ele, ao redor dele, brincar com ele. A nossa relação sempre foi muito, 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 muito boa. De amizade, né? Mesmo. Muito, muito mesmo, né? A gente dormia no mesmo quarto, até ficar moço, né? Que aí, quando a gente ficou moço, aí cada um quis ter a tua... teu cantinho, mas a gente cresceu muito junto, Maurício, porque na nossa infância, depois que meus pais mudaram para a famosa Rua Onyx 46, os meus pais adotaram 12 ex-dependentes químicos. Meu Deus! E eu fui dormir com meu irmão no chão do quarto do meu pai. Então a gente dormia no colchão juntos, porque foram chamados de Deus para a vida dos meus pais. Então a gente sempre foi muito unido mesmo. E aí eu comecei... E o chamado de Deus na vida dos seus pais ainda uniu mais vocês. Muito mais mesmo. Tudo a gente fazia juntos, de final de semana. O meu pai sempre, essa doação de cesta básica, tudo sempre fez parte da vida dele, né? A minha avó mineira, boa cozinheira, então a minha avó pegava a xepa da feira, fazia aquela sopa, a gente ia de madrugada distribuir sopa para moradores de rua. E de final de semana, quando Deus chamou meu pai para o ministério, a gente panfletava na porta do McDonald's enquanto meus pais evangelizavam no metrô. Então, coisa boa saber dessas coisas. Eu e Titi, a gente ficava na porta do McDonald's panfletando, porque era o primeiro McDonald's de São Paulo, um dos primeiros no Brasil, né, na Avenida Paulista. E era lotado, né? E aí, de recompensa no final do dia, minha mãe dava sorvete pra gente saía feliz da vida. Então, a gente era muito companheiro. E aí, comecei a ver meu irmão enfermo. Aquilo já me fazia muito mal, porque eu pensava assim, poxa, nós dois somos filhos dos mesmos pais, e por que meu irmão não tem saúde e eu tenho? Aquilo já me feria na infância, porque às vezes o meu irmão gemia de dor, ele tinha dores, e eu queria assim, tirar um pouquinho de mim e dar para ele, porque eu falava, gente, se ele tivesse um pouquinho mais de saúde, né? Bom, o Tidi passou pelo primeiro transplante,
foi foi um transplante lindo, porque meu pai, na época, para você doar um rim, Maurícia, você tinha que serrar uma costela. Você imagina? Meu Deus. Porque eles tiravam por trás o rim, Meu né? Deus. Aí o meu pai doou o rim para o Tid e o médico falou, olha, o teu filho vai ficar ótimo. E falou para mim, né? O teu irmão vai ficar muito bem, mas o teu pai, ele vai sofrer mais, porque ele vai serrar uma costela e vai é um corte assim que vem aqui de cima da coluna até embaixo, muito grande, né? E tirava. Hoje está tudo mais moderno, eles fazem um pequeno corte e tiram pela frente, né? Uhum. Graças a Deus a medicina evoluiu. Aí meu Evoluiu. pai doou o rim para o Tid começou a ter qualidade de vida, não fazia mais as diálises peritoneais, começou a se desenvolver tudo. Bom, pega uma superbactéria. Essa superbactéria é citomegalovírus, que era um vírus super assim, né? A gente viu aí o que o vírus faz no nosso corpo e ele imunidade baixa porque tem que tomar imunossupressor para não rejeitar o rim. No andar do meu irmão foi morrendo uma, duas, três pessoas e vai o Tige para UTI de novo. Tivemos experiências tão lindas com Deus nesse processo, Maurício. Aleluia. Minha mãe pediu, então o médico falou que vai ter que ir para hemodiálise. Hemodiálise é muito agressiva, né? E minha mãe falou, me dá 24 horas. E o médico, na época, naquele médico moda antiga, né? Muito insensível. Ele falou, o que é 24 horas? O rim do teu filho se jogar para um gato comer, ele não come. Meu Deus. E aí a minha mãe, meu pai e eu, a gente rodeou o hospital a noite inteira orando. E pedindo a Deus, e orando. E o Tige no outro dia de manhã acordou e urinou 1,5 litro, que para nós assim é uma vitória, né? E tivemos muitas experiências com Deus. Mas por fim, depois esse rim ficou comprometido, o Tige não era a hora dele ir. E nessa fase, Deus falou para minha mãe que iria dar ao Tige mais 15 anos de vida. E ela guardou isso no coração dela, né? E o Tige perdeu o rim que meu pai doou, fez um outro transplante renal e com esse outro transplante ele teve, assim, os anos para viver tudo que Deus tinha para a vida dele. Ele se casou, ele teve um filho homem, que era o sonho da vida dele. O filho dele praticamente nasceu no dia do aniversário do meu pai, nasceu assim, que era o sonho dele, né? Eu tive o primeiro filho e ele falava, Fê, não é justo. Você teve o primeiro filho, mas o nome Esteve Hernandes é meu. Eu falava, com certeza, né? E o Tid teve essa alegria, então meu sobrinho chama Estevam Hernandes, do jeito que o Tid sonhou. Nasceu no mês do aniversário do meu pai, que era o desejo do Tid. Nasceu 7 dias antes do aniversário do meu pai. Olha, então Deus deu o desejo do coração dele. E depois disso, o Tid tinha uma aderência de todas essas cirurgias. Foram mais de 35 cirurgias que ele passou. Um processo muito meu longo. Deus, muito doloroso. Muito doloroso. E aí, infelizmente, ele teve um triste, assim, um triste encontro com um médico que foi assim, né? Fez uma cirurgia que não era aprovada no Brasil, não é até hoje. Para corrigir essa aderência, o Tige não tinha indicação para fazer, e disso ele teve uma hemorragia, teve uma segunda hemorragia. Na terceira hemorragia, ele tomou 38 bolsas de sangue. O médico, para poder fazer essa cirurgia, tinha colocado dentro do diretório dele, esqueci o nome, de que ele era diabético, o Tid nunca tinha sido diabético. E aí, quando ele foi socorrido na UTI, foi socorrido como diabético, então foi tratado de maneira errada. E aí ele entrou em coma, vigil, né? E ficou em coma por 7 anos. No dia que o Tige entrou em coma, o Senhor falou para mim, 7 anos. O Senhor falou para mim, me entregou uma palavra na porta da UTI. A hora que fechou aquela porta de inox, eu me ajoelhei. E eu no Brasil, meus pais nos Estados Unidos,
E o Senhor entregou para mim a palavra. Serão 7 anos. Quando eu liguei para minha mãe, a minha mãe falou: filha, o Senhor entregou uma palavra para mim que vão ser mais 7 anos. Só que no dia que o Tigi foi fazer essa última cirurgia, a minha mãe entrou em desespero, Marcelo, porque foi no mês dessa experiência que o Tigi quase morreu e estava completando 15 anos. Então a minha mãe, ela entrou assim, ela entrou. Ela lembrou. E ela falou, são 15 anos, o Tigi não pode fazer essa cirurgia, são 15 anos, são 15 anos. Só que ele precisava fazer porque ele já estava com hemorragia. E ela falou, acabou o tempo do Tigi aqui com a gente. Meu Deus. Acabou. E eu, meu pai, que a gente não, nem lembrava mais que Deus tinha dado essa palavra para ela tantos anos atrás, a gente até achou assim que a minha mãe estava tendo um ataque nervoso, alguma coisa assim, porque a gente falava, né? Até eu falei, mãe, calma. Tantas coisas que a gente já venceu, vai ser só mais uma. Você, não pira, né? Aquele inspira, sim, respira, sim, e não pira. Mas ela já sabia, né? De tudo aquilo que Deus já havia falado. Já havia falado. Porque Deus, ele não faz nada sem antes revelar, não é, bispa? Aos seus santos e escolhidos, aos seus profetas. Agora, uma coisa é questionável para muitas pessoas. Mas não é servo de Deus? Não é serva de Deus? E por que Deus permite? Nossa, mas eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu canto, eu prego, eu faço a obra. E por que a minha filha morreu? Por que o meu irmão se foi? Por que eu não tenho mais? Eu entendo que tem coisas que, humanamente falando, a gente nunca vai ter uma resposta. Mas olhando com os olhos espirituais, me vem aquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem. Mas aí eu pergunto para a senhora, como que uma morte, o luto, vai cooperar para o bem? De que forma isso coopera para o bem? Eu separei até o livro da minha mãe para ler um trecho dele para você, mas no meu livro, que não está aqui, não estou achando ele aqui no meio dos meus livros, no meu livro eu relato uma experiência que eu tive com meu pai, na porta também de novo do centro cirúrgico, quando o Tidi já estava em coma. E ele começou a ter um vazamento do intestino dentro do corpo dele. E aquilo ia dar uma infecção generalizada e ele iria morrer. E nós estávamos lutando por ele, claro, lutamos até o último dia pela vida dele. Meu pai falou, enquanto o Tidi estiver lutando pela vida dele, nós vamos lutar do lado dele. E precisava estancar. Essa era uma fístula, uma microfístula de milímetros, mas as fezes no corpo ela vai gerando infecção. Sim. E o médico saiu, chama cirurgia vasculatória, Mauricéia. É uma cirurgia que abre de cima e embaixo mesmo, tira todos os órgãos e vai vasculhar para saber onde é que está, porque pelos exames de imagem não aparecia. E quando esse médico saiu suado, depois de algumas horas, minha mãe tinha descido para beber uma água, e ele falou para o meu pai, ele falou, olha, as notícias não são boas. Eu vou terminar a cirurgia porque eu realmente não encontro essa fístula. A gente sabe que ela está ali porque tem o vazamento das fezes, né? Mas a gente não encontra onde ela está. E ele até, né, falou, infelizmente, né, essa é a situação que vai acontecer com ele. E quando ele fechou a porta, como eu estava com muita esperança de que ele ia vir com uma boa notícia, né? Eu me desesperei muito, né? Comecei a chorar. E eu fiz essa pergunta para o meu pai, Maurício. Eu falei, pai, por quê? Por quê? Por que não encontrou? Por que de tudo isso? E ali o meu pai me deu uma lição para a minha vida. E eu conto isso no meu livro, né? Ele falou para mim assim, filha, eu aprendi a ter uma relação com Deus, Pai, de obediência.
a gente não pergunta para Deus por quê. A gente obedece à vontade de Deus. E ele falou, se essa for a vontade de Deus para a vida do Tid, nós vamos nos ajoelhar nós dois aqui agora. E a gente vai pedir para que a vontade de Deus seja feita. E nós nos ajoelhamos e nós oramos. E o meu pai fez exatamente essa oração, debaixo da obediência, como teus filhos. Que o Senhor faça a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós terminamos de orar, o médico saiu e ele falou, Deus me iluminou. E ele falou, quando eu estava colocando os órgãos de volta e suturando, começando a suturar, ele falou, um microponto brilhou para mim. E quando eu fui ver, ele encontrou a fístula, saturou a fístula e o Tid teve. Às vezes as pessoas acham, poxa, 7 anos em como o Tid não tinha um aparelho ligado nele. Era o Não tempo. tinha. Nada. Ele tinha só a alimentação dele, que era parenteral, só. Meu Deus. Nada, ele não tinha. Todos, inclusive os rins, funcionando perfeitamente e como se ele estivesse dormindo. Né? Respiração, drive respiratório, autonomia na respiração, tudo. Foi um tempo de Deus, né? Mas eu morando fora do país, eu tinha muito receio, eu sempre ficava orando e falava, Senhor, não leva meu irmão eu estando longe, que eu não vou suportar isso, né? E aí chegou num final de ano, eu estava no Brasil para formatura do Mais Que Ver, Renascer Praise, os eventos de final do ano. E aí, então, a gente, nesse dia em específico, estava também com o meu sobrinho, junto com ele, né? E como eu tinha chegado no Brasil, estava com muita saudade do meu sobrinho, falei, vamos passear um pouquinho, vamos para a praia, né? E aí, a gente chegando na praia, quando a gente já tinha acabado de chegar na praia, ligaram do hospital Volta, que realmente nós fizemos de tudo e foi o dia que Deus recolheu o Tid. Qual o período, Mauricé? 7 anos e 14 dias. Quando nós entendemos os tempos de Deus, e aí foi um processo pessoal muito importante, porque eu olhava para a minha vida e eu falava, puxa, mas tinha tantos sonhos que eu queria viver com o Tid que eu não vivi. Tantas coisas, meu sonho era ser ungida bispa com ele no altar. Eu queria que ele conhecesse os meus filhos, todos. Depois eu tive mais 2 filhos por causa até dessa experiência com ele, me motivou a querer ter mais filhos. E aí Deus colocou algo muito forte no meu coração na noite do velório dele mesmo, né? Do enterro. Você sabe que o enterro é um dia pesadíssimo, né? Meu Deus do céu. E aí Deus colocou no meu coração que os planos de Deus para o Tid tinham se encerrado. Não eram sonhos interrompidos. Tinha completado o começo, meio, fim da história dele aqui na Terra. Mas a minha continuava. Amém. E quando eu entendi que é um ciclo de cada um, e eu entendi que aquela ideia que eu tinha que natural, que meus pais vão e eu vou ter o meu irmão para sempre comigo. Não era o plano de Deus para mim, né? Eu vou ter amigos, eu vou ter outras pessoas, eu vou ter a presença do Espírito Santo. E aí entrei num processo de descobrir que lembrança boa machuca mais que lembrança ruim. Ai, gente, ó, abrindo um parênteses. Bispa Fernanda, uma mulher bela, uma mulher forte, uma mulher que anda com Deus. E só quem anda com Deus consegue passar por esse vale e ter essa percepção de que Deus está no controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem. E chegar nessa conclusão, nesse resultado de que
Lembranças boas também machucam. Machucam, ferem, chora, sangra. Mas é o tipo de situação que eu nunca vi a Bispa Sônia, eu nunca vi a Bispa Fê, ó, lamber as feridas. Elas conseguem se ressignificar. E é isso que a Você Bispa Fernanda está também. passando pra E gente. você também, Maurícia. E eu queria que você falasse um pouco como que você venceu. Porque eu tive uma experiência que eu quero contar daqui a pouquinho, como eu venci. Porque eu até falo no meu livro que eu passei a sofrer um sequestro emocional. Eu sofri um sequestro emocional. Eu entendi que era um sequestro emocional. E eu dou esse nome porque é a maneira que eu me sentia mesmo. E eu estava saindo do culto, eu estava feliz, eu estava alegre, estava chovendo muito, estava sozinha no carro, indo para casa. E aí, dali a pouco, entrou os 3 primeiros acordes de uma música que meu irmão gostava muito. Ai. Quando tocou aquilo, eu desmoronei. E aí estava chovendo tanto, eu falei, gente, como que um segundo atrás eu estava tão bem? E agora eu estou nesse estado que eu não quero mais viver. Aí eu falei, não, sabe o que está acontecendo? O diabo tem uma entrada e uma saída dentro do meu coração que ele entra e sai a hora que ele quiser. Eu estou sendo sequestrada por essa dor. Porque aí eu comecei a pensar, nunca mais vou ouvir a voz dele, nunca mais vou pegar a mão dele, nunca mais vou abraçar ele, nunca mais vou ouvir a risada dele, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu dei um grito no carro mesmo, eu falei, para! Chega! E aí o Espírito Santo de Deus mesmo me trouxe essa... O que você viveu com o teu irmão é teu para sempre. E se você não tivesse tido nem todos esses 35 anos que você teve? E aí eu me senti, assim, dona de tudo que eu vivi com ele. Vai ser meu para sempre. Resgatou. A morte não vai tirar. Aquilo que a minha mãe fala, né? A minha mãe fala, a morte não pode carregar o que a vida construiu. Aleluia. E é verdade. E aí hoje eu tenho lembranças, eu sonho com ele, eu tenho saudades, mas eu sei que Deus me permitiu ter essa pessoa incrível por tantos anos. As conversas são minhas para sempre, os passeios são meus para sempre, o os amor almoços... é para sempre. É para sempre. Está intacto. É meu, ninguém pode tirar de mim. Nem a morte. E aí eu entendi que aqui a palavra fala mesmo que o amor é mais forte que a morte. Porque aquilo que a gente vive em amor, isso vai ser eterno. Por isso que eu não me arrependo de viver em amor, por amor, entregue por amor. Faço a live porque eu amo a vida dessas mulheres e quero levar o melhor. Admiro você, Maurícia, porque eu sei, a perda é muito difícil. Eu não imagino a tua dor de mãe. Eu queria que você me contasse como que você superou as lembranças. Olha, Bispa, eu digo que eu supero todos os dias, sabe, gente? Todos os dias. É dia a dia. Dia que a gente está sorrindo, não é? O Estevam tá aí, ó. Um abraço, apóstolo. Deus abençoe. Tem dia que a gente está sorrindo, tem dia que a gente está chorando, não é? Mas eu entendo que vencer o luto é uma escolha, não é? É uma escolha. E viver o luto por um período se faz necessário para que a vida não seja um luto, não é? Então, o que eu preciso entender? A minha filha, fisicamente, eu não tenho mais comigo, mas é o que você bem acabou de colocar. O amor está vivo aqui dentro, é para sempre, é minha, está intacta, nada nem ninguém vai tirar. Então, se eu escolher ficar num quarto escuro, ficar dependente de drogas, de remédios, eu vou ter uma patologia, eu vou ficar doente, eu não vou cumprir o propósito de Deus. Então, eu preciso entender e acreditar todos os dias no que a Bíblia me diz, do que a Bíblia me ensina. Que todas as coisas... Eu me pego nesse versículo porque, por mais que a gente ache que é para o mal, que aquilo vai ser ruim, que está ferindo, que está sangrando, que está machucando,
mas de alguma maneira Deus ele vai transformar em bem, ainda que de repente, aparentemente, não seja bom para mim, pode ser bom para alguém. Eu posso estar ajudando alguém, eu posso estar abençoando alguém. E me faz lembrar de quem? De Ruth, de Noemi, não é? Que Está sofreram, faltando Noemis, está faltando Noemis na terra, não Mauricéia. é? Eu Que louvo a sofreram como Deus nós. por você se levantar como uma Noemi hoje para outras mulheres que estão atravessando o luto. Nós, Nós, porque é isso que a gente nós. precisa fazer, levantar e É, ajudar. levantar. Sair dessa terra de sofrimento, sair de Sai, Moabe, eu sair vou desse quarto escuro e ir para sai mesmo, você Belém. que está assistindo essa live agora. Não fica nessa dor, Não não fica nesse fica. choro, não fica nessa perda. Se a tua Aleluia. vida continuou, porque às vezes a gente quer que o mundo pare para a gente sentir dor, não vai parar. Às vezes a gente quer fazer um vitimismo É, para que nos olhem, olha, ela perdeu a filha, ela perdeu o irmão, coitadinhas. Ai, tadinha. Não, gente. Não, Jesus está conosco. Aqui é temporário, aqui é só um tempo. Breve a trombeta vai tocar. Nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. E como diz uma canção, lá verei meu pai, lá verei minha filha. com A certeza. bispa vai ver o time. Amém, Então é amém. nisso que eu creio, bispa. Eu É nisso que eu também. creio. É daí que vem a minha fé, não é? Amém. E por Porque isso que tem você pessoas está que de pé, perdem Mauricé. algo ou alguém e querem se enterrar junto. É, Querem se sepultar junto. Esquece é. que o marido está aí, a esposa está aí. E tem outros filhos que precisam ser cuidados, ser Sim, tratados, não sim. é? E a pessoa não, eu perdi aquele, eu perdi algo, então pronto, acabou o sentido, acabou a vida. Não, não acabou. Tem Não. muita gente que te ama. Levanta, para de chorar. Levanta. Olha aqui que meu Tem pai está muita colocando. gente que Existe te a ama. eternidade. A eternidade ela é verdadeira. E se a gente não acreditar na eternidade, então o que que a gente está fazendo aqui na Terra? Perdendo Eles tempo. só chegaram antes no lugar que a gente quer estar. Exatamente, exatamente. Não vou dizer que a saudade não É é difícil. imensa. Amanhã eu celebraria com uma festa com Pola. Minha filha faria 25 anos amanhã. 25 anos. Eu poderia fazer muitas coisas com ela amanhã, mas o Senhor não permitiu. É como Amém. você bem colocou anteriormente. A gente está aqui para obedecer. É isso. Não é, Ó, Bispo? tem algumas frases do livro da minha mãe que ela deixou bem destacado, que são muito fortes. E eu acho que nessas horas, quando o nosso pensamento se desorienta, a gente precisa ter um norte. O norte é assim, quando você põe a bússola para o norte, não quer dizer que a bússola vai te levar até o norte, mas ela vai te dizer para onde ir. E essa é uma frase dela que ela fala assim: decidir andar pela fé não livra você de ser atacado, mas sim do poder dos ataques. Aleluia. Decidir ser consolado é isso, não vai te livrar das saudades, mas te livra do poder que é essa morte quer ter sobre você. Então hoje, Maurícia, eu posso dizer que eu tenho muitas saudades, tem momentos que eu tô assim vivendo algo muito bom, que a saudade de falar, puxa, queria que meu irmão estivesse aqui, é tão grande que eu chego a chorar, eu chego a me emocionar, eu saio de assim meio de cena, deixo aquela emoção vir e volto. Mas é Mas bom. eu penso assim, olha, eu falo É assim, bom sentir, não é, Bispo? A gente não e eu pode falo assim, fugir. Deus, eu tenho uma conversa com Deus, eu falo, Deus, hoje, abre uma janelinha aí no céu, deixa o Tid ver o que está acontecendo aqui na Terra, deixa ele participar de alguma maneira, né? E eu brinco assim com Deus, porque eu acredito que da glória eles estão participando daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, para onde nós vamos chegar. E uma coisa que a minha mãe fala é linda. A minha mãe fala: eu decidi ficar bem porque eu nunca vou fazer do meu filho o motivo da minha tristeza. E o dia que a minha mãe me falou isso, porque é muito difícil também ver teus pais sofrendo, Mauricéia, como Sim, filha. sim. É muito duro, né? Porque
não tem uma palavra que você possa dar para levar consolo, né? Não. Só quem E consola é o Espírito é Santo quando a só o gente se Espírito Santo. permite, Mas em não é? alguns momentos eu falei para minha mãe, lembra quem você é. Isso. É aquilo, Deus deu, Deus tirou, é muito ruim. Mas glórias sejam dadas ao Senhor. É, E glória a Deus porque Ele nos deu. E sim. glória a Deus porque nós tivemos. E glória a Deus porque nós vivemos. E glória a Deus por tantas coisas que a gente experimentou junto com Ele. Então, sair desse poder da morte é muito bom, Moisés. É muito bom porque você consegue preservar os teus sentimentos. Eu nunca vou deixar de amar o meu irmão. Os meus filhos que não conheceram ele sabem quem ele é, sabem as histórias dele. Quando vem a tatuagem no braço do meu pai, sabem, é o bispo, é o tio Tidão, é o tio Tide. Sim, a memória dele sempre vai estar preservada dentro do meu coração, dentro da minha família. Eu procuro conversar, não no sentido nostálgico, mas eu não quero que a memória Sim. dele se perca. Né? Sim. Eu conto Sim. algumas histórias dele para o David, que conviveu mais. Você lembra que o tio Tid fez isso para a Carol? Uhum. Mantendo viva, mais de uma maneira leve. Eu nunca Sim, levo sim, isso não com choro. nostalgia, Não, com mas tristeza e pesar. eu quero que eles sempre tenham com ele a memória desse tio que eles tiveram, que era um tio apaixonado. O Tid falava para mim, Fê, eu não sei se eu vou gostar do meu filho mais do que eu gosto do teu, né? Que ele era apaixonado pelo David. É claro que aí nasceu o filho dele e ele falou, feliz, né? Descobriu o maior amor da vida. E foi tão bonito esse processo todo assim com Deus. Teve vários sinais, várias confirmações, mas uma foi muito linda. Depois, assim, no processo do luto, como você falou, ele é importante. Eu achei uma gravação que eu tinha feito com ele para o chá de panela da minha ex-cunhada, né? E aí, na gravação, eu pergunto para ele assim, eu novinho, ele novinho, né? E eu falo para ele assim, eu estou entrevistando ele, eu falo, fala 10 sonhos que você quer viver nos próximos anos. E ele falou. E eu achei aquela fita, logo que ele partiu, e era uma fita cassete ainda. E todos, Mauricéia, os 10 sonhos que ele fala, ele viveu todos. Aleluia. Todos. Então, quando eu assisti aquela fita, ainda mais eu entendi que era o ciclo dele que tinha encerrado. Não é que foi interrompido, porque essa sensação de que algo foi interrompido nos fere muito. É humana, faz parte de nós. Agora, quando você entende, completou um ciclo, às vezes de uma pessoa na tua vida, de um tempo na tua vida. Amém. De um trabalho. Um trabalho está iniciando outro. O Senhor me ensina a viver esse outro ciclo, me ensina a ser feliz nesse outro ciclo. E aí, por fim, né, esse ano a minha mãe teve eu achei ela muito corajosa, né, Moisés? Que ela escreveu esse livro lindo. Estão perguntando qual é o nome do livro, Bispo. Chama Reencontro com a Vida. Olha que lindo. E a capa eu achei perfeita, né? Linda. Que a editora a gente desenvolveu, porque nesse processo todo, a minha mãe voltou a bordar muito. Eu não tenho, eu quero esse livro. Eu vou te mandar. Eu quero. Eu vou te mandar. Eu preciso ter aqui. Você precisa ter. E a minha mãe falou que no dia do sepultamento do Tige, o Espírito Santo falou para ela, eu quero que você escreva um livro. E ela falou, não tem como. Né? Demorou 5 anos para ela conseguir escrever esse livro. E não é um livro assim, 1, 2, 3, não é de autoajuda, é de ajuda do alto, eu falo. Porque aqui ela coloca umas experiências de mãe, experiências de uma serva de Deus, de como ela venceu. Sim. E esse livro, ele tem levado muito consolo, porque é um assunto, Maurício, que ninguém quer falar. Ninguém quer falar. É muito desconfortável. É ruim. Não traz leveza. Não é um assunto que as pessoas se reúnem na mesa do jantar ou do almoço para conversar. Todo mundo foge. Não é, Bispa? Todo mundo foge desse assunto, mas é a realidade. Faz parte da vida. Faz parte da vida. E perguntaram do que meu irmão faleceu. Meu irmão acabou falecendo do coração. Ele teve uma parada cardíaca. Tentaram tudo para reanimar e era o tempo dele ir para a glória com o Senhor Jesus, né?
E aí, esse livro, ele fala, ele dá 12 chaves. Ele dá 12 chaves daquilo que deve ser o nosso... Porque a minha mãe falou que a sensação é que a chave só ela podia abrir. Estava dentro dela. Ninguém de fora podia abrir por ela. E que Deus foi dando chaves para ela sair desse luto. E ela divide nesse livro maravilhoso. Ele ficou aí... Foi uma surpresa, porque a gente achou um assunto desse, né? E ele acabou ficando na lista dos mais vendidos da Veja, da Amazon, de todas as listas do país. E tantos testemunhos, Mauricé. Então, algo também que eu entendi, tudo que acontece na nossa vida, que você coloca na tua perspectiva pessoal, pode se tornar caótico. Né? Pessoalmente, por que eu estou passando por isso? Pode se tornar caótico. Agora, quando você coloca na perspectiva do reino, tem propósito. E aí que entra esse lema de vida: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Mauricéia, no meu coração não tem revolta contra Deus nenhuma. Amém. Amém. Não tem mágoa contra Deus nenhuma. Eu sou grata pela fidelidade dele, por tudo que ele esteve ao nosso lado. Eu sou grata pelos 7 anos de coma do meu irmão, porque nós pudemos fazer todas as orações, todos os nossos votos, nós pudemos lutar com tudo que a gente podia e saber que também era o tempo de Deus. Eu sou grata pelos anos que Deus acrescentou ao meu irmão, porque ele já não era para viver. Eu sou grata pela vida que Deus me deu. Eu era para ser um aborto. Mas, bispa, sabe por que a senhora entende? A senhora entende dessa forma porque o seu irmão não está aqui. O seu irmão está aqui. E Deus está aqui. Deus está acima. E é isso que as pessoas precisam colocar. Colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar na minha vida não pode ser meu marido, a minha filha que se foi, ficar com a dor. Não pode ser a minha mãe, não pode ser o meu pai, não. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, é esse testemunho que a gente tem para dar. Deus levou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É fácil falar essa frase? Não é fácil. Não é fácil, só quando o entendimento vem e a percepção de que Deus, ele é o primeiro lugar na nossa vida, é que a gente pode dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Senão, vai ficar no quarto, vai ficar no chorando. Choro. E eu brinco assim, eu falo, o TID virou minha vida de ponta cabeça. E eu descobri que era desse jeito que eu precisava viver. Sabe por quê, Maurício? A morte do TID me ensinou a dar valor a tantas coisas. Ai, meu Deus. Você sabe disso. Um abraço, um sorriso, um almoço bom, um dia de paz, um dia de saúde. Sim. E isso para mim tem um valor. Muda tudo. Meu Deus do céu, porque a gente descobre que as coisas não são eternas, que elas são efêmeras, que hoje está aqui, amanhã não está. E enquanto você não tem essa experiência com a perda de alguém que você ama, e não adianta a gente querer falar. Só quem passou sabe. Só quem passou. Vive achando que não, eu não almocei hoje, eu posso almoçar amanhã. Verdade. Tem pessoas que leram esse livro e me testemunharam, porque eu acabo recebendo testemunho junto com as coisas da minha mãe, né? E aí a moça me escreveu que ela estava há anos sem falar com os pais dela. Anos. E ela falou, não, eu vou perdoar. Eu vou voltar a falar com a minha família. Olha que lindo. Porque eu entendi que eu estou vivendo um luto de em vida. Então, sabe, faz a vida mais leve. Leve. Ama mais. Se Deus falar perdoa mais, seja mais feliz. Para de implicar com a piripoca da piripoqueta. Né? Deixa a alegria do Senhor ser a tua força. Aleluia. Vai ter dias de choro? Vai. Eu sei que amanhã é um dia difícil. Eu quero
orar com pessoas que estão aqui. Quero abençoar a tua vida chegando ao final dessa live. Mas também a gente sabe que o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Dia Aleluia. 28 de dezembro sempre é um dia difícil. Era o dia do aniversário do meu irmão. Mas, por outro lado, eu não posso ficar comemorando o aniversário de alguém que não está mais aqui. Sim, é verdade. Já passou o tempo, Deus quis assim. Deus não é bom? É bom. Nós somos maus, não é? Mas Deus é bom. Se Deus que é bom permitiu toda essa situação, nós queremos ser melhor que Deus? Amém. Não podemos, não é, Bispa? Não. Então, pedir, Deus, me ensina como viver. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, o que eu procuro eu sei que você faz isso também, Mauricéia, dividir essa experiência para que outras pessoas enxerguem que elas podem sair do luto, sim. Que não são todas as perdas que são para o nosso mal. Tem muitas perdas que a gente passa que são simplesmente tempos de Deus que se concluíram na nossa vida. Não é bom nem ruim, são ciclos que começaram e terminaram. Mas isso não quer dizer que não vai ter dias de alegria, como eu sei que Deus tem dado dias de alegria no teu coração. Amém. Isso não quer dizer que Amém. aqueles sonhos que aquela pessoa não vai estar mais participante, eles vão deixar de ser teu, você vai continuar vivendo sonhos. Meu sonho era ser ungida bispa, eu fui ungida bispa, senti falta dele no dia, senti, mas também sei que ser quem eu sou dignifica a memória dele aqui na terra, porque graças a Deus ele partiu como um servo de Deus, Amém. Como alguém que amava o altar, assim como tua filha é uma adoradora. Amém. E às vezes a gente sabe, Marcela, sabe que Deus ele recolhe para si aqueles que são preciosos. Sim, né? É verdade. E a Bíblia fala que é difícil falar isso, mas é a Bíblia quem diz que o final é melhor do que o começo. Exatamente. É melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Você sabe que outro dia eu estava vendo um moço assim, ele falando de Lázaro, né? Ele falou, você imagina Lázaro estava lá no céu, estava com o Senhor, festas no céu, Lázaro chegou, daqui a pouco falo, Lázaro, volta para a terra. Meu Deus, só vou voltar porque eu tenho a missão mesmo de anunciar o nome de Jesus. Então, eu acho que a gente pode aproveitar os nossos dias de vida, Mauricéia, principalmente nessa degradação social, que a sociedade está vivendo uma sodomia muito suja, né? E ser luz, e ser luz, e ser luz nos dias que Deus tiver reservado para nós aqui na Terra. Então, eu queria terminar lendo esse salmo e orando. Esse salmo, ele todo mundo conhece, mas ele realmente também é um alimento para minha alma. Amém. E ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva junto para as águas de descanso e ali refrigera minha alma. Me guia por veredas de justiça. Deus não é injusto com ninguém, gente. Ele é justo. Por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos os longos dias. Então, você que está assistindo, nós queremos deixar essa bênção sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Falar para você, olha para Mauricéia, uma mãe que perdeu uma filha preciosa, gente. Uma filha adoradora, uma filha que não conheceu o pecado. Mas Deus quis para si, desejou para si. É do Senhor. Amém. Amém. Eu perdi o E as estações do luto, não é? É a estação, mas como as estações, temos primavera, verão, outono, inverno, essa estação do luto, ela também passa. Mas tem que perseverar, porque a vitória vem no final.
Nós Não é, queremos bispa? declarar isso sobre a tua vida. Em A nome de vitória que está Jesus. sobre a vida da Mauricéia. A vitória que entrou Amém. dentro da minha casa. Porque Amém. quando a gente ceia, a gente fala, onde está a morte, a tua Aleluia, vitória? Em aleluia. nome de Jesus, nós queremos declarar isso sobre a tua Amém. casa. Em nome de A Jesus. morte não vai ter vitória dentro da tua casa. A morte não vai ter vitória dentro dos teus sonhos. Você que está com desejo de morte, de suicídio, Oh, todo Deus. espírito de morte sai Em agora. nome de Jesus. Nós queremos orar por você, abençoar a tua vida, você que ficou até agora aqui na live. Você ficou porque a vida está clamando aí dentro de você. Aleluia. Amém? Vamos orar Amém. por eles? Vamos orar, bispa. Vamos orar. Pode orar. Senhor Deus, Pai. O Senhor é aquele que abre as nossas sepulturas, rola a nossa pedra, Pai, e nos chama para fora desse lugar de dor, de choro, onde nós estamos atados a um passado que já está nas tuas mãos, Pai. Todo passado que quer, Senhor, ser peso e quer, Senhor, sequestrar a alegria, a força, o futuro dos teus Sim, filhos. meu Deus. Eu declaro que a voz do Senhor que nos chama para fora hoje, coloca um fim a esse choro, um fim a essa dor. É hora de andar por aquilo que nós ouvimos. E a voz de Deus te diz nessa noite, ainda tenho coisas para realizar na tua vida. A tua vida é o testemunho da vitória de Deus aqui na terra. Toda voz mentirosa, toda assolação de demônios, todo espírito de confusão, de morte, sai agora. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Rei dos reis, Rei da vida, o Rei que venceu a morte, é o Senhor que governa as nossas emoções, é o Senhor que governa os nossos pensamentos, é o Senhor que governa os nossos dias, Pai, e as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Pai, liberta dessa dor. Abre cativeiros espirituais hoje, Pai. Liberta cada um que está aqui clamando, Pai, que não aguenta mais sofrer, não aguenta mais chorar. Tu és o Deus, Pai, que transforma a maldição em bênção. Aleluia. Abre os olhos espirituais dos teus filhinhos, Pai, para que eles enxerguem os propósitos além das dores, Senhor. Aleluia. Porque em Ti verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós queremos, Senhor, aqui declarar o nosso amor a Ti e declarar que nós somos amados de Ti. Eu quero declarar sobre a Mauricéia que ela é amada de Deus, Pai. Que amanhã seja um dia, Senhor, que ela esteja amparada por Ti, Pai. Que o coração dela esteja cheio da paz que excede todo entendimento, Senhor. Daqueles que têm a certeza que o Senhor anda ao nosso lado no dia mau, Senhor. Pai, seja luz, seja redenção, seja salvação todos os dias. Na vida, na casa, no ministério dela. Eu abençoo a vida, o louvor que o Senhor tem colocado no lábio dela, Pai. Que amanhã seja um dia que o louvor dela, Senhor, seja maior do que o choro. Que o louvor dela, Pai, seja maior, Pai, do que as dores do dia de amanhã, Pai. Mas que em tudo, Senhor, o teu braço fiel, Pai, continue a sustentando, Senhor, nas adversidades. Eu abençoo a vida, a casa, o casamento, a aliança, Pai. E eu te peço, Pai, como a tua palavra diz, o consolo que o Senhor tem derramado no meu coração, meu Pai. Multiplica
Fica sobre a vida da Mauricéia, Senhor. A paz que o Senhor tem derramado sobre a vida da minha mãe, a força sobre o nosso ministério, assim também sobre o ministério dela, do marido. Amém, eu recebo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. E nós queremos te dizer, Senhor, que nós somos aqueles que retornamos para agradecer. Nós somos aqueles que voltamos para te agradecer, porque o Senhor é que cura as dores do nosso interior. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Ai, que delícia. Conversar com a Bispa Fernanda, essa serva de Deus. Que palavra de oração abençoada. Ai, que gostoso. Que pena que a gente já está chegando no final. Muito bom, Mauricetinho. Que Muito presença de gostoso. Deus. Que presença de Deus. Que presença gloriosa. Meu Deus, que presença forte. Ai, como é bom do Espírito sentir a Santo. glória de Jesus. Aleluia. Ele E eu desejo que as pessoas que estão aí nos acompanhando também estejam sentindo essa presença, que aonde tinha tristeza, chegue a alegria, onde tinha guerra, chega a paz, que a desesperança vá embora, que a esperança alcance tua vida, tua casa, tua família, e que você possa, quando amanhecer, porque as bênçãos vêm pela manhã, não é, Bispa? vem. O choro dura uma noite, mas a alegria... Vem ao amanhecer. A gente quer declarar essa alegria. E eu quero, Mauricete, pedir que você termine essa live louvando algo que Deus colocar no teu coração. Amém! Vamos louvar sim. Tem uma canção que eu gravei há alguns anos atrás, que ela diz que o vento sopra, me balança para lá e para cá, mas eu não caio e não saio do lugar. Amém. É uma música bem antiga que eu gravei em 1997, no ano que a Rebeca nasceu. E fazem 25 anos que eu gravei essa canção. Então, já que é um pedido da senhora, a gente vai encerrar. Eu vou colocar aqui. Vamos lá, cadê? E você vai louvar junto com a Mauricéia. Você que veio aqui das minhas redes sociais, segue a Mauricéia. Vai lá, ouve os louvores dela, que você vai ser muito abençoado pelo louvor dela. Viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu aumentar e vamos louvar. É com voz. O vento sopra. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. Canta comigo! Amém. Vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não, e nem saio do lugar. Jesus está no meu barco pra me socorrer. Amém. A luta é grande, mas bem maior é o seu poder. As ondas se levantam, mas não conseguem me derrubar, porque Jesus, meu rei, ao meu lado sempre está. O vento sopra e me balança pra lá e pra cá. Mas eu não caio, não. E nem saio do lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Amém! É isso aí, né? Aleluia. O vento sopra, a luta vem, mas a gente está firme com Jesus. Não é, A gente Bispa? tá. Esse E Jesus Deus vai é maravilhoso.
irmãs de fé como você, Maricéia, que é um exemplo para mim. Continua de pé, porque Amém. você de pé me mantém de pé também. Linda, querida. Vamos chegar ao final da nossa live e eu quero agradecer demais, demais. Você ter aceito o convite para participar comigo essa noite numa data tão especial e ter abençoado tantas pessoas. Obrigada de todo o meu coração. Você que é de uma família sacerdotal, uma família que serve a Deus, que teme a Deus, uma família que tem também sentido o vento soprar forte, mas vocês estão de pé, vão continuar de pé, vão continuar resgatando as almas que o diabo tenta levar para o inferno. Amém. E Amém. muito comprido é o caminho do apóstolo Estevão, da bispa Sônia, da bispa Fernanda, dos filhinhos da bispa Fernanda. Muito comprido é esse caminho, a jornada é longa. E vocês vão continuar ganhando muitas almas para Jesus. Bispa, te amo demais. Você tem parte no meu ministério. Cada vez que você vê Bispa Fê levando vida, cada vez que você vê Bispa Fê levando salvação, cada vez que você vê Bispa Fê no Mais Que Ver, Mauricéia, pode saber que você tem parte no meu ministério, viu? Amém, querida. Obrigada, te amo. Juntas em amor. Juntas em amor. Te amo. Privilégio meu de ter sido convidada por você. Tô muito obrigada. Muito obrigada. Beijo. Deus te abençoe muito. Amém. Beijo, querida. Boa Fica noite. com Jesus. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Gente, que delícia. Conversei hoje com a bispa Fernanda Hernandes, essa mulher de Deus que tem um testemunho de vida impactante, não é? Essa família sacerdotal que tem abençoado o Brasil e tantas nações, levando a palavra de Deus, abrindo mão, muitas das vezes, da sua própria vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Obrigada, Bispa Fê. Um beijo a toda a família Hernandes, ao apóstolo, à Bispa Sônia. Olha, vocês moram aqui no meu coração. Queridos, nós estamos terminando, chegando ao finalzinho da nossa live. Eu vou colocar os óculos aqui, ó, só para ler um pouquinho o nome de quem chegou aqui. A Cristina, o Marlon, Psico Agüera, a Renilda, a Dona Rivalda, a Ângela, quem mais? A Cristina, Daiane, pastora Daiane, um beijo, querida. Alessandra Rodrigues, amém. Deus abençoe você também, Marlon. A Isa, Deus também te abençoe. A Burum, não consegui ler, Burunzizian, um nome aqui bem, meio diferente. Gente, a todo mundo que participou, Simone, Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito obrigada por vocês terem entrado na nossa live hoje, que foi uma live maravilhosa com a Bispa Fernanda Hernandes. Também a primeira live que fizemos com a escritora cristã Cecília Esfalcim. Semana passada estivemos aqui também com a pastora Nina Silveira e hoje com a Bispa Fernanda Hernandes. Essas 3 lives nós falamos sobre vencendo o luto. Por que vencendo? Porque é uma conquista diária. Então, essa palavra que a Bispa Fernanda trouxe para nós hoje, eu quero que você guarde dentro do seu coração. Eu quero que você pratique, escolha vencer. Escolha vencer. É difícil, Mauricéia? É muito difícil. Mas com Jesus no barco, ele não vai afundar, não vai naufragar, e a gente vai chegar do outro lado com segurança, tá bom? Bota em prática essa palavra. Você que está enlutado pela perda de um ente querido, você que perdeu o seu casamento, como mensagens que eu recebi hoje durante todo o dia. Mauricéia, perdi meu casamento, estou em luto, estou sangrando. Calma, eu quero declarar que vai ter ressurreição em nome de Jesus. Seja a área da sua vida que você perdeu algo valioso e precioso para você. Esse luto vai passar.
Você pode chorar, só não pode a vida inteira continuar chorando. Porque Deus conta com você para abençoar outras pessoas. Tá bom? Um beijo no coração. Tô indo embora. E na próxima semana, ou terça ou quarta, a gente vai estar aqui de volta com mais um Conversa Afinada Live. E durante todo esse mês de setembro, o nosso tema vai ser Vencendo o Luto. Você que desejar, compartilha essa live, vai ficar salva aqui no meu feed. Faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração, pode chamar no privado, vamos conversar, comente, vamos um ajudar ao outro. Amém? Porque dois é melhor do que um. Se um estiver fraco, o outro fortalece. Tô indo embora, gente. Até semana que vem. Obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Deus abençoe. Uma ótima noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.